Olá pessoal, Ricardo Alves aqui falando. No tutorial de hoje eu vou estar ensinando para vocês como pintar esse casaril aqui. A gente vai fazer os efeitos aqui de telhado, os efeitos aqui das paredes envelhecidas, portas, janelas e também aqui desse muro. Eu não vou fazer aqui, pessoal, essa paisagem inteira, mas quem quiser aprender a fazer essa paisagem inteira e várias outras paisagens, já tem lá no meu curso. Viu? O link está aí na descrição do vídeo, o primeiro link aí na descrição do vídeo, e também vou deixar fixado aí nos comentários, onde lá eu ensino como é que você faz essa paisagem aqui passo a passo. Não só essa, como várias outras, onde você pode aprender aí do zero ao avançado. São 3 módulos, inicial, médio e avançado. Nós estamos com a promoção de lançamento, o curso ele ainda está em andamento. Na data de hoje, dia 30 de setembro, nós já estamos com o nosso primeiro módulo pronto, já estamos iniciando as gravações do segundo módulo e vamos adicionando as aulas aos poucos. Então você pode ir assistindo as aulas que já estão lá e ir colocando em prática. Beleza? Só lembrando que nós estamos com a promoção de lançamento do primeiro módulo. Então as pessoas que comprarem o primeiro módulo agora vão ter acesso gratuitamente ao segundo e o terceiro módulo, mais as aulas extras que a gente vai adicionando no meio dos módulos com o passar do tempo. Você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu joinha e deixe seu comentário aí abaixo também. Então vamos lá para o tutorial de hoje. Vamos utilizar aqui o pincel da Condo 484 número 6. Vou estar deixando todos os materiais listados na descrição desta aula. Vamos utilizar aqui o secante de cobalto já misturado com a essência terebentina. E aqui na paleta de cores eu tenho o laranja, o azul ultramar, sépia, terra de siena, amarelo ocre e branco. Vamos utilizar aqui agora o amarelo ocre, vamos diluir o secante aqui no amarelo ocre. Diluído, agora vamos começar a pintar aqui as paredes da casa. Vamos começar a fazer aqui a parte sombreada da casa. A luz aqui, ela está vindo da direita para a esquerda. Então esse lado de cá deve ficar mais sombreado. Vamos aqui acrescentar agora terra de siena e laranja, para a gente poder fazer um efeito aqui esfumaçado. Mais laranja. Com efeito circular. Sempre acrescentando um pouco da mistura do diluente aqui, que no caso aqui é o secante de cobalto e a essência terebentina. Laranja, ocre, terra de siena. Agora vamos fazer aqui a parte mais clara aqui do canto da casa. Vamos acrescentar aqui branco nessa mistura. De leve, sem apertar o pincel. Vamos fazer aqui um efeito de casa envelhecida, para dar a intenção que as paredes da casa são daquelas casas antigas, casa velha. Dando pequenas batidas e rodando o pincel, sem apertar o pincel. Sempre limpando o pincel, viu pessoal? Vamos aqui agora fazer a parte escura com azul ultramar e sépia. Começando da parte esquerda e indo para a parte direita. Vamos aqui agora diluindo em cima da cor que a gente já acabou de jogar. Mais sépia. Azul. Se vocês não tiver azul ultramar, pode ser azul cobalto mesmo. Vamos aqui diluindo o sépia e o azul em cima da cor que a gente já jogou. Vamos aqui utilizar agora um 484 número 8 ou 10, para a gente poder esfumaçar isso aqui, ó. Dando pequenas batidas, entrelaçando uma cor na outra, sem deixar muito liso, sem alisar demais. Sempre limpando o pincel no pano, para que tire o excesso de tinta, porque esse excesso de tinta no pincel faz atrapalhar os efeitos. Vamos aqui dando mais uma esfumaçada. E vamos fazer aqui agora a parte sombreada do telhado. Só escurecer pouquinha coisa. Vamos colocar aqui um pouco de secante agora no branco.
Pra gente fazer aqui um palha, né? Um branco meio sujo, digamos assim. Pra gente já aplicar nessa parede aqui lateral, que é a parede que recebe a luz. Parede da frente da casa. Um branco sujo aqui com pinguinho de ocre. E vamos dar um efeito de parede envelhecida. Uma parede branca, né, envelhecida. Vamos aplicar aqui agora um branco. Vamos cobrir aqui essa parte aqui de branco. Estou utilizando aqui um pincel 484 número 8 da Condor. Vamos preenchendo aqui. Esse branco aqui não é totalmente branco, ele é um branco meio sujo, um branco sujo com um pouquinho de amarelo ocre. Vamos aqui jogar o amarelo ocre embaixo agora, bem no pezinho aqui da casa, no rodapé da casa, né? Misturado com um pouco de terra de siena. E aqui é o seguinte, vocês não precisam de seguir exatamente 100% essas cores que eu estou jogando aqui. Vocês podem ir mesclando dentro dessas cores que está aqui na paleta. Vocês podem ir mesclando, deixando mais escuro embaixo e à medida que vai subindo, deixando mais claro. Para escurecer eu estou utilizando aqui o azul ultramar e o sépia, para poder deixar mais escuro ainda. Sempre mesclando com o amarelo ocre e o terra de siena, que são as cores base também que façam que o branco fique sujo. Que vai dar um efeito de envelhecido, parede envelhecida. Agora eu vou sujar um pouco aqui a parte branca. O branco, lembrando que esse branco deve estar molhado ainda. Então se você estiver usando tinta acrílica, é interessante que você já vá aplicando e já dando esse efeito. Vamos acrescentar aqui agora um pouco de ocre com azul para a gente fazer aqui uma sombra que vai ficar embaixo do telhado. Uma sombra do telhado projetada na parede. Quando a gente for fazer o telhado, vai ficar essa sombra aqui, dando a intenção que tem uma sombra do telhado aqui projetada na parede. Vamos utilizar aqui o azul com ocre. Aliás, o azul com sépia. Azul com um pouco de sépia. Vamos utilizar aqui o pincel da Condor 484 número 8, só para poder esfumaçar essas tintas, as cores que a gente jogou por cima aqui do branco, para dar um efeito agora de parede envelhecida, para dar um aspecto de casa velha. Não precisa deixar muito liso, pessoal, porque senão acaba saindo do efeito de parede envelhecida. Pode deixar uns riscos, não tem problema nenhum, viu? Dá um efeito de trinca, de paredes realmente bem envelhecida aí com o passar do tempo. As pinceladas aqui são puxando e dando pequenas rodadas, sem apertar o pincel. E sempre limpando o pincel de vez em quando, para tirar o excesso de tinta que fica na ponta do pincel. Vamos escurecer mais um pouco aqui embaixo, utilizando sépia. Pessoal, é interessante que vocês já vão decorando essas cores. Se vocês prestarem atenção, essas cores são basicamente as mesmas que a gente está usando desde o início lá das primeiras pinturas. Beleza? Então vai decorando essas cores. Quando vocês chegarem no terceiro módulo, já tem que estar com essas cores aqui decoradas. Todas as cores decoradas. Até porque para você passar a enxergar as cores nas imagens. Quando você for querer pegar uma fotografia como exemplo, você já tem que aprender a distinguir as cores que tem naquela imagem. Então vamos escurecendo mais um pouco aqui embaixo e entrelaçando, esfumaçando as cores que já estão aqui. Mais um pouco de sépia para poder escurecer um pouco mais aqui embaixo do telhado. Estou utilizando aqui o pincel número 8, mas pode ser o 6 também.
ou 10 se você fez uma casa maior. Azul em cima do sépia para poder escurecer mais ainda. E dando pequenas batidas e puxando. Agora vamos jogar um pouco da cor base aqui, que foi o branco, né? No caso aqui eu estou jogando o branco puro, para poder dar um efeito também de luz batendo aqui na parede. Sem apertar o pincel, para a gente dar um efeito impressionista. Azul, um pouquinho de sépia. Vamos escurecer um pouco mais aqui embaixo. Essa parte aqui vai ficar entre o chão e a grama, que nós vamos fazer logo depois, mais pra frente. Vamos fazer uma mistura aqui de mais branco, mesma cor que a gente utilizou aqui na parede da casa, que é um branco sujo aqui com um pouquinho de ocre. Mais diluente. E vamos aplicar aqui agora no muro. Pessoal, deu uma desfocada na câmera aqui, mas é só esse pedaço aqui. Logo a câmera vai focar aqui novamente, viu? É por causa da posição que eu estou fazendo aqui, então a câmera está focando na minha mão aqui, mas assim que eu terminar de preencher aqui, ó, a câmera volta normal. Vamos aqui sujar o pincel agora com ocre, para a gente dar um efeito de parede suja. Jogando o ocre, agora com um pouco de laranja embaixo e puxando, esfumaçando em cima do branco que já está de fundo aqui. Pequenas rodadas e batendo de leve, sem apertar o pincel. Pronto. Focou novamente aqui a câmera. Vamos acrescentando aqui agora um pouco de laranja misturado com ocre. Sem alisar demais, viu? Porque senão não dá o efeito de parede envelhecida. Ocre. Mais ocre. Lembrando que isso aqui tem que ser em cima do branco molhado, viu? Laranja. Vamos deixar embaixo um pouco mais escuro. E à medida que vai subindo, vai clareando mais. Sépia. Azul ultramar. Vamos fazer aqui a parte escura de baixo agora. Quando você quiser escurecer mais, sempre joga o azul com sépia, para poder dar o efeito de escuro, sombra. E aí as outras cores aqui são cores complementares que a gente dá um efeito de parede suja, que no caso aqui é o laranja, o ocre, o terra de siena. Mais sépia. Estou utilizando aqui o pincel 484 número 8, pode ser o 6 também, ou 10, dependendo do tamanho do desenho que você está fazendo aí. Mais laranja. Vamos misturando aqui as cores, dando pequenas batidas e pequenas rodadas. Agora aqui nessa outra parte do muro.
Mais laranja. Mais ocre. Pessoal, poder ficar mais fácil de entender, foque o olhar apenas no que eu estou fazendo aqui, ó, nas pinceladas, tá vendo? Porque senão se você olha no quadro em geral, num todo, você acaba se perdendo. Rodando o pincel, dando pequenas batidas. Vamos escurecer mais aqui embaixo. Azul e sépia. Laranja. Vamos disfarçar aqui um pouco mais o encontro aqui da casa com o muro. Dando pequenas batidas e rodando o pincel. Vamos jogar um pouco mais de branco aqui na parte de cima do muro. Claro em cima, e à medida que vai descendo vai escurecendo. Vamos fazer aqui uma mistura agora de branco com ocre. Então nós vamos fazer um tom de palha aqui. Repare que estamos utilizando as mesmas cores. Eu não acrescentei nada de diferente aqui até agora. E utilizando também os mesmos dois pincéis que nós estamos utilizando. O número 6 e o 8. Vamos colocar um pouquinho de secante aqui no amarelo ocre. Misturando aqui também com um pouco de terra de siena. Laranja. E vamos começar a pintar aqui agora o telhado. Preste bastante atenção nessa pintura de telhado aqui, porque isso aqui já vai ser um início para que você possa aprender a fazer telhado. Então, se você não aprendeu, se você não conseguiu fazer, volta de novo, reveja essa parte de telhado até você conseguir fazer telhado. Em especial, telhado envelhecido, telhado com efeito de velho. Então vamos lá, vamos preencher aqui, ó, utilizando o amarelo ocre, terra de siena e laranja. Vamos usar de base aqui somente essas três cores: laranja, terra de siena e amarelo ocre. Vamos preencher aqui utilizando o pincel número 6. Laranja, terra de siena, ocre. Vamos dar um efeito aqui de telhado envelhecido, viu? Ocre. Agora vamos colocar aqui um pouco do palha que a gente estava misturando, para ele entrelaçar com essas cores que já estão aqui, que nós já jogamos aqui. Não precisa de ficar alisando, porque a gente vai dar uns efeitos de telha aqui, então tem que ter assim dar uma intenção de relevo. Vamos agora puxar, dando pequenas descidas para baixo. Vamos aqui agora fazer pequenos riscos. Pessoal, preste bastante atenção nessas pinceladas que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui é onde está o macete para vocês aprenderem a fazer telhado. Vocês aprender a fazer telhado, ó. Essas pinceladas aqui vocês devem seguir essa descida aqui do telhado, tá vendo?
Vocês devem seguir essa mesma descida que começa aqui na frente da casa, né, vindo aqui da esquerda para a direita. E aí vocês devem obedecer essa descida aqui, essa inclinação que tem aqui do telhado, dando pequenos riscos com essa tinta aqui mais clara, que no caso aqui é o palha que eu já havia misturado no início, antes de começar o telhado. Pequenos riscos, tá vendo? Agora vamos acrescentar aqui um pouco do laranja, sempre riscando. E vamos fazer agora esse outro lado aqui do telhado, que só aparece aqui a ponta do telhado. Vamos escurecer um pouco aqui utilizando o sépia e o azul ultramar. Pode ser azul cobalto também se você não tiver ultramar. Vamos agora escurecer aqui uma parte aqui do telhado, para a gente já começar a fazer uns efeitos de telhado envelhecido. Reparem que não colocamos cor diferente nenhuma aqui. Estamos utilizando as mesmas cores que começamos aqui a fazer as paredes. Sépia e azul. Você pode utilizar o dedo de apoio aí na tela. Só tem que ter cuidado se o dedo não está sujo, para você não sujar a parte que já está pronta. No caso aqui eu apoiei o dedo lá em cima no morro, né? E agora estou apoiando aqui na parte da rua. Então, se você fizer isso, tem que ter cuidado com o seu dedo para ver se o dedo não está sujo. Vamos aqui agora puxando para baixo, ó. Obedecendo aqui a inclinação do telhado da casa. Puxando para baixo, riscando como se estivesse fazendo pequenos riscos. Obedecendo sempre essa inclinação aqui do telhado da casa, tá vendo? Ó, pequenos riscos. Vamos escurecer aqui um pouco mais essa parte aqui do telhado, para dar um efeito de sombra, porque aqui essa parte está na sombra, então ela é mais escura. Vamos aqui agora jogar um pouco de luz aqui em algumas partes aqui, utilizando a cor palha que nós misturamos aqui no início do telhado. Vamos fazer aqui agora a ponta do telhado da casa, dando pequenos riscos. Pessoal, preste bastante atenção nesse efeito aqui. Olhe, não tente fazer ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui. Olhe a aula várias vezes, assista 2, 5, 10 vezes se for possível, e depois você começa a colocar em prática, para você poder mentalizar esses efeitos que eu estou fazendo aqui. Ó, riscando e obedecendo a descida da inclinação do telhado aqui da casa. E aqui agora a gente vai dar pequenos riscos em alguns lugares aqui do telhado, meio aleatórios, viu? Descendo, sempre obedecendo a inclinação do telhado. Ó, tá vendo? Vamos jogar um pouco mais de sépia aqui embaixo, misturado com um pouco de azul, para poder escurecer, para a gente dar um efeito aqui depois. Vamos aqui agora fazer a parte de cima do telhado, com a cor clara aqui, que no caso aqui é o palha. Dando pequenas puxadas. Preste bastante atenção nas pinceladas aqui, ó. Foque seu olhar apenas no que eu estou fazendo aqui agora, ó. Este aqui é o efeito para a gente dar intenção de telhado.
Agora puxando aqui um pouco mais essa parte escura aqui. Jogando um pouco mais o sépia e puxando um pouco para baixo. Essas duas pontas aqui da casa, do telhado, elas têm que obedecer a mesma inclinação, a mesma descida. Vamos utilizar aqui agora o pincel 409-00 para a gente começar a fazer alguns efeitos aqui no telhado. Vamos utilizar aqui o sépia com azul. E vamos começar a fazer alguns riscos aqui, como se fosse as telhas, a divisão das telhas. Primeira parte do outro lado aqui do telhado. Sépia com um pouco de azul. Agora a parte de cima. Só uns riscos. Com uma pequena distância uma da outra. Essa distância uma da outra vai depender do tamanho da pintura que você está fazendo aí. Vamos aqui agora fazer a parte de baixo aqui, da ponta da telha. Essas telhas envelhecidas de casas velhas não são certinhas não, então umas são mais para cima, outras são meia caídas, umas mais claras, outras mais escuras. Então não tem assim uma regra exata para seguir. Eu recomendo que vocês olhem fotos, né, de casarios para vocês entenderem como é que são esses telhados. Vamos fazendo aqui a parte de baixo do telhado, da ponta do telhado, aliás. Vamos diluir um pouco mais aqui o sépia. E vamos começar a fazer a divisão das telhas aqui em cima. Pessoal, preste bastante atenção nisso aqui, ó. Eu estou fazendo aqui como se fosse vírgulas deitadas. Ó. Você não precisa de encher isso aqui, até porque quando a gente olha de longe dá a intenção que tem um monte de telha. Mas aqui é um efeito que nós fazemos aqui, que dá essa intenção que tem bastante telha. Mas a gente só faz alguns risquinhos e dá uns efeitos depois, ó. Tá vendo? É só alguns riscos em alguns lugares. Ó. Ó, tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim. Utilizando o sépia com um pouquinho de azul. E isso aqui é em alguns lugares, não tem um lugar certo, até porque cada telhado é diferente. Então não tem uma regra a seguir aqui, em relação da quantidade de vezes que você tem que fazer. Ó. Alguns ficam mais evidentes, outros ficam mais apagados, é assim mesmo. Pessoal que está utilizando tinta acrílica, pode ser que tenha dificuldade de fazer esse efeito aqui. Lá na frente, no segundo modo, nós vamos fazer outras pinturas com telhado utilizando a tinta acrílica. Então, as aulas aqui é sempre mesclada, a aula com tinta óleo, a aula com tinta acrílica. Mas não se preocupe, nós vamos ter outras aulas lá na frente, com telhado também, utilizando a tinta acrílica. Vamos aqui agora dar pequenos riscos, descendo, puxando para baixo, obedecendo a inclinação do telhado. Lembre-se de obedecer a inclinação do telhado. Dando pequenos riscos aqui da onde a gente puxou, onde nós fizemos, aliás, esses pingos aqui anteriormente. Sépia com um pouquinho de azul. São riscos descendo a meio aleatórios, obedecendo a inclinação do telhado. Vamos utilizar aqui a cor clara para dar mais alguns efeitos aqui na ponta do telhado. Pessoal, não tenha medo de errar. Errou, faz de novo, é assim que aprende. E dificilmente vocês vão conseguir aprender a fazer telhado fazendo apenas uma vez. Isso aqui é prática, muito e muito prática.
Vamos jogar mais uma luz aqui do outro lado. Bem pouco. Utilizando aqui agora o pincel número 4. Só para a gente fazer mais alguns efeitos aqui na ponta do telhado. Disfarçando essa cor escura que eu já havia jogado aqui. Para dar a intenção de que umas telhas estão meio caídas, outras mais acima. São pequenos riscos, tá vendo? Como se fosse vírgulas para baixo. Para o treino de telhado, eu recomendo que você faça um exercício fazendo apenas o telhado. Não precisa de fazer a casa toda, não. Parede, janela, não. Faça só o telhado, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Pegue aí o seu papel canson, seu tecido telado e tente fazer vários telhados, como eu estou fazendo aqui. Tente seguir o que eu estou mostrando aqui, para você conseguir aprender a fazer telhado. Eu recomendo, né, até que você treine separado dessa tela completa que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos acrescentando um pouco mais de claro aqui do palha aqui na ponta do telhado. E vamos dando mais algumas pinceladas aqui para a gente poder finalizar o telhado. Reparem, pessoal, que vocês olhando aí parece dar a intenção que tem telha mesmo. Tá vendo? Isso aqui é um efeito que a gente faz. Vamos dar mais uns efeitos de luz aqui na ponta, já para a gente finalizar. Vamos acrescentar aqui um pouco mais de sépia. E vamos acrescentar também aqui um pouco de preto, para nós começarmos a fazer aqui as janelas e porta. Vamos fazer a parte escura aqui das janelas e porta, que é a parte mais sombreada. Vamos utilizar aqui, colocar o diluente aqui no sépia. E vamos começar a preencher aqui a parte de dentro das janelas. Estou utilizando aqui o pincel número 6, 484 número 6. E também vou utilizar o número 4 também, nas partes mais finas aqui de fazer. Esse pincel aqui é o número 4. Vamos preencher aqui. E utilizando, sujando também um pincel no preto, para a gente fazer apenas um lado. Aqui no caso aqui eu estou jogando preto, não dá para ver direito aí, porque as duas cores são escuras, mas eu estou jogando o preto vindo da esquerda para a direita, em cima do sépia molhado, para dar um efeito de que a parte esquerda é mais escura do que a direita, dentro da janela. Vamos preenchendo aqui. Para facilitar o preenchimento e a pintura dessas janelas e portas, vocês podem ir mudando a posição da tela, ou até mesmo da mão, viu? No caso meu aqui eu tive que deixar fixo aqui no painel onde eu utilizo para poder gravar as aulas, então eu acabo rodando o meu corpo e não a tela. Mas vocês podem virar de cabeça para baixo, enfim, numa posição que fique melhor para vocês pintarem isso aqui. Vamos preenchendo aqui agora a porta. Estou utilizando aqui um pincel número 4. Pessoal, uma outra coisa em relação ao pincel, você sempre fixa no final da numeração do pincel que eu falar. Por exemplo, número 2, número 4, número 6, número 8. Porque a referência vai muito de marca. Então nem todos os alunos aqui utilizam a marca Condor. Então esse número final que eu falo é a numeração em milímetros. Por exemplo, quando eu falo pincel no 484, número 4, é 4 milímetros. 484, número 8, é 8 milímetros. Então sempre pega a numeração final que eu falei aqui para vocês. Então vamos preenchendo aqui, ó. Vou estar deixando toda a relação de materiais na descrição dessa aula. Por favor, dê uma lida aí na descrição da aula. Vamos acrescentando aqui o sépia com preto. Poder preencher toda a parte de dentro aqui da janela. Vamos dar uma arrumada nessa parte aqui do chão,
que eu sujei aqui com a cor com sépia e o preto para poder já arrumar isso aqui antes que a tinta seca. Ou antes que eu esqueça de arrumar e a tinta seque. Vamos jogar aqui as cores. Joguei aqui o ocre, depois um pouco de terra de siena. E também um pouco desse palha claro aqui. Que foram as cores que eu utilizei na parede aqui da casa. Repare que não tem nenhuma cor nova aqui. A única cor que eu acrescentei aqui foi o preto. Que estamos utilizando só um pouquinho aqui na parte das janelas e porta. Vamos adicionar aqui um pouco mais de secante. Vamos fazer aqui agora um azul claro, um azul médio, não tão claro e nem escuro demais. Utilizando aqui o azul ultramar e o branco. Pode ser o azul cobalto, eu utilizei o azul que já estava aqui na paleta. Vamos fazer aqui agora os portais aqui das janelas e também das portas. Estou utilizando aqui o pincel número 4. Esse pincel aqui é interessante que as pontas deles estejam boas, viu? Você não utiliza aqueles pincéis com as pontas abertas. Se você tiver dificuldade, pode utilizar também um pincel 00, 40900. Preste bastante atenção que essas janelas e a porta tem que estar aqui na perspectiva do ponto de fuga que nós utilizamos lá no início. Você não pode sair dessa perspectiva. Vamos utilizando aqui o azul médio para poder preencher aqui como se fossem as molduras, né, aqui das janelas e a porta. Vamos fazer aqui agora a parte lateral. Fizemos em cima e embaixo, agora a parte lateral. Pincel número 4, pode ser o número 2 ou o 00 se você não conseguir fazer com esse pincel aqui. Bem fino, bem fino. Evite errar essa parte aqui, pessoal, que se você erra isso aqui, dá um trabalhão danado para arrumar depois. Então foque no que você está fazendo. Limpe o pincel, veja se o pincel não está muito carregado de tinta. Quanto menos tinta no pincel, melhor. Faça fino, depois você vai engrossando as linhas aqui, né, que a gente está fazendo aqui. Porque se você errar aqui, dá muito mais trabalho consertar depois. Eu estou apoiando o dedo aqui na tela para poder ter mais firmeza. Então, é mais fácil também você apoiar o dedo na tela para você ter mais firmeza aí nos traços. Vamos fazendo a outra parte aqui. Sempre apoiando o dedo na tela. Lembrando que essas janelas da frente são maiores, as que estão indo lá para atrás, né, são menores. Eu passei uma linha aqui, cuidado para não fazer essas janelas e portas deitadas, para dar a impressão que elas estão caindo para fora ou caindo para dentro. Elas são retas. Vamos fazer aqui agora um azul mais claro. Colocar aqui um pouco mais de branco no azul, para a gente poder fazer um azul mais claro aqui, para a gente poder fazer a luz aqui dessas molduras aqui das janelas e portas, utilizando aqui o pincel 00. É só um risco só, viu, pessoal? Bem sem alisar, sem nada. É só um risco bem de leve. Com um azul mais claro. Essas janelas, elas não são 100% certinha como essas janelas de agora. Lembra que isso aqui é uma casa envelhecida, então a gente tem que dar esses efeitos de que nada é 100% certo aqui. Até para dar a intenção de uma casa bem antiga mesmo. Vamos fazer aqui agora a parte lateral, né? Fizemos efeito de luz na parte de cima e de baixo, agora a parte lateral. Na vertical, os efeitos na vertical. Mesma cor, azul claro, né? Um branco aqui meio que sujo de azul.
Vamos agora fazer a porta aqui como se ela estivesse aberta. Utilizando o azul, o mesmo azul que a gente utilizou para poder fazer o portal. Aqui, como a tinta está molhada, ele quase não vai aparecer aqui, mas é assim mesmo, para dar a intenção de que a porta também está recebendo uma sombra. Porque a porta ela está aberta aqui para a direita. Então ela recebe a sombra. Então ela fica bem sombreada, ela não recebe tanta luz. Vamos acrescentar aqui o claro para poder dar mais um efeito de luz aqui, ó, bem na ponta da porta. E vamos dar um efeito aqui no chão também, para consertar aqui que eu acabei sujando aqui novamente de novo. Vamos consertar aqui, parece que a porta está deitada. Vamos deixar ela bem reta, bem na vertical mesmo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Lembrando que o link para o nosso curso está aí na descrição do vídeo, o primeiro link aí na descrição. Aproveite a nossa promoção de lançamento e aprenda desenho e pintura de paisagens do zero ao avançado. Te vemos lá no curso, até o próximo vídeo, obrigado, tchau.